66 milhões de anos atrás. Um enorme asteroide atingiu a Terra e desencadeou a extinção em massa de quase todas as criaturas vivas do planeta, incluindo os dinossauros. Se o objeto espacial tivesse caído em outro lugar, alguns dinossauros teriam conseguido sobreviver e ainda viver hoje em dia. De acordo com algumas pesquisas, o asteroide tinha cerca de 1 em 10 chances de acabar com os dinossauros e outros animais da época. Era muito mais provável que simplesmente batesse no chão sem grandes consequências destrutivas. Para entender como as coisas poderiam ter acabado se o local da colisão tivesse ocorrido em outro lugar, precisamos descobrir o que aconteceu naquele dia e por que o desastre acabou sendo tão devastador. Esta enorme rocha espacial caiu na área costeira da península de Yucatán, no México. Isso causou uma reação em cadeia que deu início a desastres naturais em todo o mundo. O lugar onde o asteroide atingiu é chamado de cratera Chicxulub. Agora, metade desta área está debaixo d'água. O asteroide tinha cerca de 12 quilômetros de diâmetro e se movia a uma velocidade de 43.400 km por hora. Esta rocha, maior que o Everest, estava voando em direção à Terra mais rápido do que a velocidade do som em quase 40 vezes. A energia liberada na colisão foi tão poderosa quanto uma explosão de cerca de 10 bilhões de bombas atômicas. E a força destrutiva da onda de explosão foi apenas um dos vários desastres. O asteroide caiu em um dos piores lugares possíveis. Devido à maneira como caiu, jogou uma enorme quantidade de poeira no ar. Imagine que você está pulando na água como um atleta profissional, verticalmente, deixando quase nenhum respingo para trás. E agora pense em quanta água espirra quando você pula na piscina como uma bala de canhão. Pois é, o asteroide atingiu a Terra no estilo bala de canhão. O segundo desastre que ele provocou foi a queima de fuligem. Uma pequena parte da superfície da Terra consiste em rochas e apenas uma pequena porcentagem dessa parte era rica em óleo e enxofre naquela época. O asteroide queimou e levantou tanta fuligem no ar que seria suficiente para encher um estádio de beisebol. De acordo com pesquisas, há 65 milhões de anos, apenas 13% da superfície de todo o planeta poderia ter contido a quantidade necessária de matéria orgânica para a formação de tal volume de fuligem. É por isso que este lugar é considerado o pior. Se a catástrofe tivesse acontecido em qualquer lugar dos 87% restante da Terra, hoje os dinossauros estariam vivos. Uma enorme nuvem de fuligem e dióxido de carbono subiu no ar e cobriu o Sol. A fuligem tornou o céu cinza e bloqueou parcialmente a luz solar. Isso levou a uma queda rápida nas temperaturas em quase todo o planeta. Parecia que a Terra estava dentro de um véu cinza. Muitas plantas e animais não sobreviveram à onda de frio. As árvores começaram a secar devido à falta de sol. O processo de fotossíntese foi interrompido e o frio e as árvores secas levaram a outra catástrofe, a fome global. Herbívoros não conseguiram sobreviver porque haviam perdido quase toda a sua comida. Plantas, flores e árvores não conseguiram superar a calamidade. Essas destruições se espalharam muito além do local de impacto do asteroide. Partículas de poeira quente, pedaços de asteroide e pequenos pedaços de rochas cobriram o chão em todo o continente, causando incêndios florestais em larga escala. Árvores queimadas jogaram ainda mais fuligem no ar, o que piorou ainda mais a situação. O enorme asteroide trouxe metais pesados com um nível alto de toxicidade do espaço. O derretimento dessas substâncias durante a colisão provocou tempestades de fogo. Além disso, o asteroide não atingiu apenas a Terra continental, mas também a água, o que desencadeou um enorme tsunami. Mas essa não é a pior parte. O fundo do mar estava cheio de sulfato. E quando a energia do asteroide o queimou, provocou a liberação de ácido sulfúrico na atmosfera. A nuvem ácida se misturou com uma nuvem de fuligem e começou a se espalhar pelo céu. Partículas de rocha quente estavam caindo no chão como chuva de fogo. Logo, uma chuva ácida começou devido ao enxofre. Tudo isso durou vários dias e não deu chance para os animais sobreviverem. A chuva ácida envenenou a água dos rios, lagos e mares. O ácido destruiu qualquer coisa que não queimasse. Uma parte das nuvens destruiu a terra e a outra parte o oceano. Isso piorou ainda mais a situação, já que gotículas de enxofre eliminaram uma enorme quantidade de algas marinhas e fitoplâncton. O oceano gera quase metade de todas as reservas de oxigênio em nosso planeta. Naquela época, as criaturas marinhas que viviam em suas partes superiores foram destruídas. Não foi a onda de explosão, mas a falta de sol, presença de ácido, escuridão e frio que se tornaram as principais razões para a extinção dos dinossauros.
Mas, mesmo os poucos lagartos que escaparam dos incêndios de enxofre encontraram o elemento mar. O impacto do asteroide causou tsunamis em larga escala em todo o planeta. A primeira onda media cerca de 1,5 km de altura. Isso é quase 3 vezes maior que o Empire State Building. Bilhões de litros de água estavam se movendo a 145 km por hora. Uma onda tão forte poderia facilmente destruir metade de Nova York hoje. O meteorito criou uma série de ondas de 16 metros de altura. Paredes maciças de água do tamanho de edifícios de 5 andares desmoronaram na costa e demoliram tudo em seu caminho. Falta de luz solar, queda de temperatura, chuvas ácidas e de fogo, redução da produção de oxigênio, incêndios florestais, tsunamis gigantes e onda explosiva com o poder de 1 bilhão de bombas atômicas. Tudo isso reduziu a diversidade biológica da Terra em 75%. Sim, isso mudou o clima, com certeza. Asteroides gigantes costumavam atingir a Terra antes, mas nunca causaram desastres desse nível no planeta. E se esse asteroide tivesse caído em outro lugar, digamos, em uma floresta, longe da água e do terreno montanhoso? Isso teria causado incêndios severos. Uma enorme nuvem negra de cinzas teria subido no céu e obscurecido o Sol, mas provavelmente teria gerado chuvas ácidas ou de fogo. A maioria das espécies do planeta poderia ter sobrevivido a essa catástrofe. E se o meteorito tivesse caído em algum lugar entre o gelo e a neve? Isso teria provocado um rápido aumento da temperatura em todo o planeta. Grandes tsunamis teriam afundado grandes extensões de terra. No entanto, cinzas e dióxido de enxofre não teriam tomado o céu. Chuva ácida não teria atingido o oceano. Muitas criaturas marinhas poderiam ter sobrevivido e existiriam até hoje. E dinossauros, longe dos oceanos, não teriam notado a queda do meteorito. Provavelmente, os eventos mais terríveis teriam ocorrido se um meteorito tivesse caído em um vulcão ativo. Isso teria desencadeado o maior lançamento de lava da história. Terremotos destrutivos teriam começado e todo o céu teria sido coberto de cinzas vulcânicas. E se o meteorito tivesse atingido algum deserto? Bom, teria derretido bilhões de toneladas de areia e transformado em vidro. Imagine dunas de vidro que aquecem ainda mais nosso planeta. E poderíamos desenterrar os restos bem preservados de lagartos antigos do vidro. De qualquer forma, havia muitos cenários catastróficos possíveis diferentes. E o pior deles se tornou realidade para os dinossauros. É improvável que eles retornem. Embora talvez eles possam renascer? Cientistas se inspiraram em uma ideia de um famoso filme de Hollywood. Eles queriam encontrar um mosquito que estivesse preso no âmbar. Eles extrairiam DNA de dinossauro dele. Porém, havia um problema com isso. A amostra de DNA mais antiga que eles conseguiram encontrar tinha 1 milhão de anos. Os dinossauros foram extintos há cerca de 66 milhões de anos. Além disso, o DNA é uma coisa muito frágil. A probabilidade de que pudesse ter sido preservado intacto em algum lugar por tanto tempo é muito pequena. Então, em vez de procurar por esse antigo DNA de dinossauro, os cientistas decidiram tirar DNA dos ancestrais mais próximos desses lagartos, os pássaros. Ao longo de milhões de anos de evolução, as patas de dinossauro poderiam ter se transformado em asas e bocas alongadas poderiam ter se tornado bicos. Pelicanos são muito semelhantes aos pterodáctilos. Avestruzes se assemelham a velociraptors e galinhas são muito parecidas com o T-Rex. Ok, vamos parar e imaginar por um momento uma galinha do tamanho de um T-Rex. Ei, você! Quer um pedaço de mim? O frango comum é reconhecido como o parente mais próximo do enorme lagarto. Remova sua plumagem e o cubra com escamas. Dê uma boca dentada em vez de um bico e coloque uma cauda longa. E você tem um verdadeiro mini tiranossauro por estrutura corporal e movimento. No fundo de seu DNA, existem genes semelhantes ao desse formidável predador. Com a ajuda da engenharia genética, cientistas planejam brincar com seu DNA e tentar reverter a evolução, o que significa que a reprodução de dinossauros pode se tornar uma realidade. O problema com aquele asteroide que destruiu os dinossauros não foi o fato de ele ter caído, e sim onde caiu. Essa gigante rocha espacial encontrou o pior lugar para colidir. Além disso, o ângulo em que atingiu o solo foi o mais infeliz. Se tivesse caído verticalmente, teria havido menos destruição. Mas caiu em um ângulo tal que levantou uma enorme quantidade de poeira no ar. Depois que o desastre ocorreu, toneladas de fuligem começaram a queimar. 65 milhões de anos atrás, apenas 13% da superfície da Terra continha a quantidade certa de enxofre e óleo necessária para formar uma grande quantidade de fuligem.
Se o asteroide tivesse caído nos outros 87% do território, os dinossauros ainda poderiam estar vivos hoje. Mas ele atingiu o pior lugar e levantou 1 milhão de toneladas de material em chamas para o céu. Uma nuvem de partículas incandescentes cobriu o céu e partiu em uma jornada pelo continente. Então essas partículas foram caindo no solo e causaram incêndios em grande escala. As árvores estavam queimando e lançando mais fuligem para o céu. Mas o asteroide colidiu não apenas com rochas. Ele caiu na costa em um lugar onde o fundo do mar era cheio de sulfato. Como resultado da colisão, ele começou a queimar, o que provocou a liberação de ácido sulfúrico na atmosfera. O ar ficou envenenado. Parece que os dinossauros não tiveram chance. E agora vamos imaginar o asteroide caindo em outro local, em algum lugar no meio do oceano. Ondas enormes inundariam parte da Terra, mas quase todos os tipos de dinossauros sobreviveriam. Ou melhor ainda, a rocha poderia ter caído em algum lugar do deserto e deixado para trás uma cratera gigante. Isso é tudo. Sim, os vários dinossauros que passavam não teriam sobrevivido à colisão, mas a situação não teria sido tão crítica em geral. Assim, os lagartos gigantes permaneceriam dominantes em nosso planeta. Eles não permitiriam que outros animais se desenvolvessem, pois os tiranossauros e outros répteis ferozes caçariam mamutes e outras criaturas antigas. A população de mamíferos iria diminuir. Os velociraptors estariam lutando por territórios com tigres, dente de sabre e ursos gigantes. Começaria uma luta pela sobrevivência entre os dinossauros e outros animais. Então chegaria a Era do Gelo e alguns répteis não sobreviveriam. Novos jogadores entrariam em campo. Esses seriam os primeiros ancestrais dos humanos. Viver lado a lado com os dinossauros seria difícil. Lagartos atacariam vilarejos e cavernas, então as pessoas precisariam construir muros altos para a proteção. A propósito, o tiranossauro representaria menos perigo para as pessoas do que você imagina. De acordo com as últimas pesquisas, muitas criaturas conseguiam fugir desse monstro. Sim, você provavelmente viu como eles alcançavam carros facilmente nos filmes, mas não seria tão assustador na realidade. Paleontólogos e biólogos analisaram a força dos ossos do dinossauro e descobriram que essa criatura não conseguia atingir altas velocidades. O seu máximo era correr 2 vezes mais devagar que um atleta de campo. Milhares de anos se passaram. As pessoas aprenderiam a viver com os dinossauros. Elas até conseguiriam domar alguns deles. Elas domesticariam dinossauros herbívoros para desenvolver a agricultura. Os triceratops e os bois iriam arar os campos juntos. Imagine fazendas repletas de diplodocus ou braquiosauros. As pessoas escalariam seus longos pescoços e colheriam frutas das árvores altas. Os estegossauros protegeriam as pastagens dos lobos e dos velociraptors. Os dinossauros com conchas, como os anquilossauros, ajudariam as pessoas a atravessar desertos. Eles, com os camelos e os burros, carregariam as cargas pesadas. As pessoas compartilhariam o planeta com os antigos lagartos e viveriam em harmonia. A situação nos mares e oceanos seria muito pior. Os répteis marinhos atacariam as embarcações de madeira e capturariam todos os peixes. Imagine que você estivesse navegando para outro continente com toneladas de grãos, tecidos, peles e outros produtos. E então um mosasauro gigante aparecesse no horizonte. Ele era um dos lagartos marinhos mais fortes. O grande tubarão branco pareceria um peixinho ao lado dele. A criatura poderia facilmente derrotar um megalodonte. E então se depararia com uma embarcação de madeira. Ele morderia o convés e puxaria o barco inteiro para debaixo d'água. Os dinossauros aquáticos seriam o principal obstáculo para a comunicação entre os países. Isso retardaria o progresso por 100 anos. As pessoas construiriam navios de metal para resistir aos ataques do mosasauro e finalmente conseguiriam estabelecer conexões marítimas. Um problema parecido ocorreria quando os primeiros aviões decolassem. Imagine que você estivesse voando em um Boeing de passageiros. Você olharia pela janela e veria um pterodáctilo. Ah, espere, seria impossível. Esses lagartos alados não eram tão rápidos, mas eles poderiam alcançar um helicóptero ou alguns antigos bimotores. Isso representaria uma séria ameaça aos voos, então as pessoas instalariam sistemas de proteção de som a bordo de cada aeronave. Os pterodáctilos ouviriam o ultrassom irritante à distância e voariam o mais longe possível. As pessoas equipariam submarinos e navios com o mesmo escudo de som. Então, depois que as pessoas aprendessem a se defender dos dinossauros, outro problema apareceria.
Os lagartos seriam os reis da vida selvagem, então eles substituiriam todas as outras espécies animais. Os dinossauros correriam pelas savanas africanas e os lagartos com pelos viveriam nas florestas frias no inverno. Leões, lobos e ursos não seriam os reis da natureza. Os rinocerontes lutariam com os parasaurolófos. Os estegossauros atacariam os hipopótamos e tirariam seus territórios. Os dinossauros venenosos viveriam nas selvas. Lagartos que conseguiam subir em árvores assustariam os macacos. Imagine um macaco reptiliano pulando de um galho para outro. Para salvar animais comuns do extermínio, as pessoas precisariam controlar a população de répteis predadores. Enormes parques e reservas naturais apareceriam em todos os países. As pessoas transportariam dinossauros para lá e os separariam dos outros animais selvagens. Os dinossauros pareceriam estar completamente sob controle. Quando o perigo causado pelos répteis gigantes passasse, as pessoas começariam a criar lagartos menores e inofensivos. Alguns comprariam um camaleão e outros manteriam um microceratus em casa. Haveria exposições de dinossauros. As pessoas levariam essas criaturas para passear como se fossem cachorros. Algumas pessoas tirariam selfies com os répteis, fariam compras e se sentariam em cafés com os pequenos lagartos. Os dinossauros não seriam intimidadores, eles seriam fofos? As pessoas montariam cavalos, camelos, parasaurolófos e paquicefalossauros. Claro, muitos tentariam domar velociraptors, mas falhariam. Esses eram répteis perigosos e não saberiam obedecer. Domá-los seria quase tão difícil quanto domar um jacaré. Mas cães e gatos ainda seriam mais populares, pois são mais inteligentes. O cérebro de um dinossauro é quase igual ao de uma galinha. Mas quem sabe, se tivessem vivido até hoje, talvez tivessem evoluído para criaturas mais inteligentes. Imagine se os dinossauros fossem inteligentes. Nesse caso, as pessoas teriam um grande problema. Alguns cientistas pensam que, mesmo que o meteorito não tivesse destruído os dinossauros, eles não teriam sobrevivido até hoje. Eles precisavam carregar seu próprio peso colossal o tempo todo. Essa era uma carga enorme sobre seus ossos e articulações. A maioria dos dinossauros não conseguiria sobreviver à Era do Gelo com tais características, mas lagartos menores poderiam ter conseguido. Dinossauros rápidos e ágeis, como velociraptors e paquicefalossauros, teriam sobrevivido, mas de que forma? Os dinossauros poderiam já ter evoluído para outra coisa? Olhe para a boa e velha galinha. Muitos cientistas acreditam que ela é descendente direta do assustador tiranossauro. Em algum lugar nas profundezas do DNA da ave, existem genes que o dinossauro tinha. Sim, é difícil de acreditar, mas olhe para a estrutura corporal da galinha e para como ela anda. Retire a plumagem, cubra a criatura com escamas e dê-lhe mandíbulas cheias de dentes em vez de um bico. E agora você tem um mini Tiranossauro Rex no galinheiro. E a propósito, não apenas as galinhas podem ser parentes de lagartos gigantes, muitos pássaros são descendentes vivos dos dinossauros. Surpreendentemente, jacarés, cobras, crocodilos e lagartos monitores não são tão parecidos com os antigos répteis quanto pelicanos, cegonhas e outras criaturas voadoras. Ao longo de milhões de anos de evolução, as patas dos dinossauros se transformaram em asas e as mandíbulas alongadas e cheias